Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz e nós estamos falando sobre a implantação da República no Brasil. O mês da proclamação da República é o mês de novembro. A República foi implantada no dia 15 de novembro de 1889. Então, nós estamos falando sobre esse tema. No último episódio, nós falamos no episódio passado, né, sobre o primeiro momento da República, foi o governo do Deodoro da Fonseca, dentro daquele período denominado de República da Espada, devido à presença intensa dos militares no comando da nação, no comando do governo, né, na chefia do Estado brasileiro. Os dois marechais, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Nós vimos que em agosto de 1891, devido a fortes pressões, a revoltas populares, a greve geral, né, a ameaça da Marinha de Guerra, a Armada Brasileira, a bombardear, né, o Rio de Janeiro com os seus canhões da Marinha de Guerra, a chamada Revolta da Armada, né, a primeira Revolta da Armada. Diante dessas ameaças todas, o velho marechal, já doente e cansado, resolveu renunciar e passou o bastão de comando da República para o seu vice-presidente, um outro militar de carreira, outro herói conhecido e famoso da Guerra do Paraguai, o o Marechal Floriano Vieira Peixoto, alagoano da velha Vila da Pioca, ou Ipioca. Hoje é um distrito do município de Maceió. Na época, era uma vila, né, e uma freguesia muito famosa do território alagoano. A freguesia de Nossa Senhora do Ó, da Vila da Pioca. Foi lá que nasceu o velho Marechal Floriano. Porém, também viveu pouco tempo aqui na sua infância e foi embora fazer sua vida e sua carreira no Rio de Janeiro, na escola militar, onde se formou e se tornou oficial do Exército Brasileiro, com atuação intensa, vibrante, importante em diversas batalhas da famosa Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança, de tal maneira que voltou condecorado da guerra, com fama de herói de guerra, assim como o Marechal Deodoro, né, e se tornou uma figura icônica, uma figura carregada de simbologia nas Forças Armadas brasileiras. Um nome extremamente respeitado e temido nas Forças Armadas. E exercia um poder de liderança extraordinário. Existia uma ala no Exército Brasileiro, uma ala consideravelmente grande, conhecida como a ala florianista. Era uma espécie de partido do Floriano, né, dentro do Exército Brasileiro. Era um segmento, uma ala, né, um segmento de vários oficiais, principalmente da jovem oficialidade, que estava sendo formada e saindo da escola militar, lá no Rio de Janeiro. Esses jovens oficiais eram jovens oficiais tenentes, capitães, majores, alguns coronéis e tenente-coronéis, né? Tinham na figura de Floriano o seu grande ídolo, o seu grande ícone, aquela figura que era o seu líder maior, o seu comandante maior. Estavam fechados com Floriano para o que desse e viesse. É a chamada ala florianista do Exército, né, que dava um respaldo muito grande a Floriano, um respaldo de força e de poder ao velho marechal alagoano Floriano Vieira Peixoto. É este o homem que assume com a renúncia do Deodoro. Assume com poder,
assume com força, porque não só era apoiado por amplas camadas do Exército Brasileiro, como também tinha um forte apoio civil, apoio político, principalmente do Partido Republicano Paulista, PRP, o partido mais forte e poderoso da Primeira República no Brasil. Era o partido dos grandes proprietários rurais, fazendeiros, plantadores de café de São Paulo. Então, esse grupo era o grupo econômico dominante, o grupo socialmente e politicamente dominante, apoiava o Marechal Floriano Peixoto. Então, Floriano tinha um amplo apoio, né, para assumir a presidência da República. Por isso, para agradar os seus apoiadores, ele toma como sua primeira atitude, né, com isso ele conquista politicamente a maioria da classe política, né, o primeiro ato de Floriano ao reassumir é a reabertura do Congresso Nacional. Deodoro havia fechado o Congresso e esse foi o estupim que detonou a bomba para a sua renúncia, porque provocou uma ebulição social e política na nação, né, com várias revoltas e greve geral. Então, para aliviar as tensões, Floriano, ao assumir como seu primeiro ato, ele reabre o Congresso, inclusive com anistia para todos aqueles parlamentares que haviam sido presos por Deodoro, né? Então, todos eles retornam. Então, o Floriano conquistou aí o Congresso Nacional. Ele já fez maioria no Congresso de cara. Logo de saída, logo no começo da sua gestão, ele já conseguiu compor a maioria do Congresso para governar com tranquilidade o seu mandato inteiro. Só que havia um questionamento jurídico em torno da presença do Marechal Floriano no governo. O questionamento era o seguinte: devia Floriano continuar exercendo o cargo de presidente da República até o final do mandato constitucional de 4 anos, ou seja, até 1894? Ou o Floriano deveria ter assumido ante a renúncia do titular, presidente Deodoro, e logo em seguida ter convocado eleições gerais para a presidência da República? Esse era o questionamento. Os juristas se dividiram quanto a isso. E, consequentemente, alguns parlamentares também se dividiram quanto a isso, e alguns militares também se dividiram quanto a essa questão. De tal maneira que alguns achavam que Floriano não devia continuar no cargo, mas devia convocar novas eleições para presidente, e transmitir o cargo àquele que fosse eleito. Porém, não era essa a intenção do Floriano. Floriano foi ficando e ficou. Era isso que ele queria, porque na cabeça dele, Floriano era um militar de carreira, como Deodoro, né? Então, na cabeça do Floriano, ele estava cumprindo uma missão. Né? É o velho comandante, o velho general militar, no desempenho de sua missão. E que missão era essa? Consolidar o regime republicano no território brasileiro. Era isso que estava na cabeça do Deodoro. Então ele achava que, com todo o apoio político que ele tinha, com o apoio militar que ele tinha também, né, e com a força da sua personalidade, do seu caráter, né, ele iria governar com mão de ferro, com punho de aço, para consolidar a República no Brasil. E foi o que aconteceu no governo dele. Mas houve questionamentos. Por exemplo, dentro do próprio Exército, existia um grupo de oficiais, era minoria, não era maioria, era uma minoria, mas que questionavam a permanência de Floriano. Então,
um grupo de 13 generais resolveu redigir um manifesto à nação exigindo a renúncia do Floriano Peixoto, exigindo que ele convocasse eleições e transmitisse o cargo e depois deixasse a presidência. Esse documento, esse fato, entrou para a história com o nome de Manifesto dos 13 Generais. Mas, como Floriano tinha a maioria do seu lado, inclusive do exército, a jovem oficialidade toda florianista, né? O grupo dos florianistas, então Floriano teve condições de reagir de forma enérgica, de forma muito forte, demonstrando todo o seu poder e sua força. Ele exigiu que todos os 13 generais se aposentassem. Então, ele concedeu a aposentadoria compulsória, obrigatória. Eles foram obrigados a ir para a reserva. Eles foram para a reserva. Se tornaram generais de pijama, né? Os 13 generais. Vejam a força do Floriano Peixoto, né? Não era revolta de sargento, nem de cabo, não, nem de soldado raso. Eram 13 generais, ou seja, Estado-Maior do Exército, que tem voz de comando sobre os batalhões e as tropas. De tal maneira que Floriano demonstrou muita força, muito poder, eliminando a tentativa dos 13 generais. Né? O manifesto dos 13 generais terminou em nada. Deu com os burros na água, porque os 13 generais foram compulsoriamente aposentados ou colocados na reserva pelo Floriano Peixoto. E aqueles mais resistentes, os oficiais que apoiavam esses generais e um ou outro desses generais também, que resistiram, acabaram sendo presos. Isso mesmo, foram presos, detidos na prisão, em cárcere, pelo comando do presidente Floriano Peixoto. Vejam que coisa extraordinária, né? A força, o poder do presidente Floriano Peixoto. Mas não ficou só nisso. Diante da resistência do Floriano ao manifesto dos 13 generais, né, novamente a Armada Brasileira se rebela. A nossa Marinha, a Marinha de Guerra do Brasil, se rebela novamente. É a chamada Segunda Revolta da Armada. A primeira havia ocorrido no governo do Deodoro e agora a segunda. Só que no governo do Deodoro ficou só na ameaça, né? Agora o almirante Custódio de Mello novamente toma de assalto a armada que estava ancorada no porto do Rio de Janeiro, ameaça bombardear, disparar os canhões da armada contra a cidade do Rio de Janeiro, e o Floriano resiste. E aí saiu da ameaça. Né? No tempo do Deodoro, ficou só na ameaça. O Deodoro renunciou. Floriano, firme e forte, não renuncia. Resolve enfrentar, resistir à Marinha Armada. E aí, o almirante Custódio de Mello ordena o bombardeio do Rio de Janeiro. Uma tragédia, né? Dispara os canhões da Armada contra, inclusive, civis, que não tinham nada a ver com o pacto. Né? Muita gente morreu, né? Muito sangue derramado. As pessoas, quando ficaram sabendo com uma certa antecedência, muitos deixaram a cidade do Rio de Janeiro, né? Mas os oficiais militares e os soldados, né, do Exército permaneceram e enfrentaram. Foi um enfrentamento. Marinha versus Exército, uma guerra entre as duas forças, né? A força da Armada Brasileira, a Marinha de Guerra, e a força do Exército Brasileiro. O Floriano ainda conseguiu apoio da Marinha dos Estados Unidos para conter os arroubos da Marinha Brasileira. Então, diante desse apoio, o almirante Custódio de Mello foi enfraquecendo, né? Foi perdendo também apoio, muitos o abandonaram, ele foi ficando isolado e resolveu sair, deixar o litoral carioca do Rio de Janeiro
e desceu para o sul do Brasil. No sul do Brasil, terminou aí a segunda revolta da Armada, né? Com a vitória de Floriano, com a vitória do governo Floriano Peixoto, né? Mas no sul do Brasil estava iniciando uma outra revolta, uma outra rebelião, conhecida na história como a Revolução Federalista, no ano de 1893. Então, o almirante Custódio de Melo, com uma parte dos navios da Armada Brasileira, da Marinha Brasileira, foi se juntar aos rebeldes do Rio Grande do Sul. Essa revolta estourou no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul existiam dois fortes, importantes grupos políticos. O Partido Republicano Rio-Grandense, sob a liderança do grande caudilho gaúcho Júlio de Castilhos, que estava no poder. Júlio de Castilhos era o governador, naquela época se chamava presidente, né, do Rio Grande do Sul. Era Júlio de Castilhos. Do outro lado, o outro grupo político era o Partido Federalista, que era uma outra agremiação partidária de oposição, liderado por outro grande líder gaúcho político, o senador Silveira Martins, Gaspar Silveira Martins, outro grande líder caudilho, né, gaúcho dos Pampas. Então, a Revolução foi uma guerra civil. A Revolução Federalista foi uma guerra civil entre esses dois grupos. O grupo liderado por Júlio de Castilhos, do Partido Republicano Rio-Grandense, que era o governador do Rio Grande do Sul, e o grupo liderado pelo Silveira Martins, que era o Partido Federalista. Então, o almirante Custódio de Melo foi se juntar aos federalistas, aos rebeldes gaúchos que estavam se levantando em armas contra o governo Júlio de Castilhos. Só que o governo Floriano Peixoto, o presidente Floriano, apoiava o Partido Republicano Rio-Grandense. Consequentemente, apoiava o seu mentor, Júlio de Castilhos, que era um grande líder positivista com uma enorme influência dentro do Exército Brasileiro, da alta oficialidade do Exército Brasileiro. Por isso, o apoio de Floriano Peixoto e de amplos setores do Exército Brasileiro aos membros do Partido Republicano Rio-Grandense, liderados pelo Júlio de Castilhos. Mas essa guerra foi uma guerra terrível, ensanguentou, durou vários anos, ensanguentou o Rio Grande do Sul, o sul, né, do Brasil de um modo geral, porque acabou se estendendo por todo o sul. A intenção de Silveira Martins, a intenção do grupo do Partido Federalista era separar o sul, a região sul, os 3 estados do resto do Brasil, para que os 3 estados do sul formassem um país independente, uma república separada do Brasil. Era essa a intenção, né? Ou seja, fragmentar o território brasileiro, de tal maneira que o velho general na presidência da República, Floriano Peixoto, viu nisso uma ameaça à integração nacional, uma ameaça à soberania nacional do Brasil. Por isso, Floriano foi pessoalmente comandar a tropa lá no sul. Floriano saiu do Rio de Janeiro e, como um general, foi comandar as tropas do Exército na frente de combate, na frente de batalha, na região sul do Brasil, principalmente naquela área de Santa Catarina, onde morreu muita gente. Floriano mandou para o paredão, pilotão de fuzilamento, centenas de pessoas, entre prisioneiros e os líderes da Revolução, lá de Santa Catarina, que eram pegos e aprisionados. Então, existe uma, digamos assim, uma orgeriza ao nome, à figura, à pessoa, né, do Floriano Peixoto, muito forte essa rejeição do Floriano lá no estado de Santa Catarina. Apesar disso,
permanece o nome de Floriano na capital do estado. A velha cidade de Nossa Senhora do Desterro, né? a vila e depois cidade do Desterro, que era a capital de Santa Catarina, mudou de nome, passou a se chamar Florianópolis, cidade de Floriano, numa referência ao presidente Floriano Peixoto, tá certo? Já houve muitas tentativas, mas nenhuma conseguiu, né, tirar o nome do Floriano e voltar o nome antigo, que era a cidade do Desterro, Nossa Senhora do Desterro. Continua até hoje a marca do velho Marechal de Ferro Floriano Peixoto. Aliás, esse codinome, Marechal de Ferro, foi justamente por causa desses enfrentamentos do Floriano. No seu governo, na sua gestão administrativa, Floriano teve que enfrentar tudo isso. Primeiro, o manifesto de 13 generais. Depois, a revolta, a segunda revolta da Armada, ou seja, a Marinha de Guerra bombardeando o Rio de Janeiro. Depois, a Revolução Federalista no sul do país, né? Com esse confronto entre os dois grupos, o Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Federalista. Só um detalhe para tornar assim a exposição mais interessante. Esses partidos, esses grupos políticos tinham apelidos, tinham codinomes lá no Rio Grande do Sul. Então, o partido do Júlio de Castilhos, apoiado pelo Floriano Peixoto, né, o Partido Republicano Rio-Grandense, era conhecido como Grupo dos Chimangos. O Grupo dos Chimangos. Né? E o Partido Federalista do Silveira Martins era conhecido como o Grupo dos Maragatos. Os Maragatos. Também eram conhecidos os seguidores de Júlio de Castilho, do Partido Republicano Rio-Grandense, também eram chamados de pica-paus. Pica-paus ou chimangos. E os federalistas rebeldes de maragatos. Então, essa revolução durou muitos anos. Ela entrou para a história, minha gente, de uma forma trágica e triste, como a revolução ou revolta da degola. Por quê? Porque a prática, o costume durante a Revolução era quando um inimigo, um adversário, caía prisioneiro, era degolado. Era degolado. Por exemplo, quando um membro do Partido dos Pica-Paus, dos Chimangos, caía nas mãos de um maragato, esse era degolado. E vice-versa. Quando o maragato era preso e caía nas mãos de um chimango, também era degolado. Se cortava a cabeça pelo pescoço, a degola. Então ficou conhecida na história como a revolta da degola. Foi horrível, ensanguentou o sul do país, começando pelo Rio Grande do Sul, se estendendo a Santa Catarina e ao Paraná. Mas Floriano Peixoto conseguiu levar o seu mandato até o final. No final do mandato, com todo esse prestígio, com todo esse apoio, né, Floriano Peixoto poderia ter dado um golpe e se perpetuado no poder. Todo mundo até esperava por isso. Alguns acreditavam piamente nisso, porque o presidente civil eleito era adversário também do Floriano, que era o civil Prudente de Moraes. Mas, contrariando a todas as expectativas, Floriano transmitiu o cargo. E tinha um apoio popular enorme, viu, Floriano? Ele era muito popular, querido pelo povo, a população. Era um homem que saía de sua casa, ao invés de ir direto para o palácio, ele ia para o mercado, a feira do Rio de Janeiro, para fiscalizar os preços dos alimentos de primeira necessidade. Feijão, farinha, a carne, o arroz, a batata, o inhame, aquilo que o povo pobre comia. Então, Floriano tabelou o preço. E ai daquele que desrespeitasse o tabelamento do Floriano, porque o presidente ia pessoalmente fiscalizar. Ele era o próprio fiscal. Ele era o próprio fiscal. Ele ia, todo dia saía de sua casa e ia no mercado, antes de ir para o palácio.
Então o povo amava o Floriano. Ele era um ídolo, um ícone popular também. Quando ele morreu, né, o seu velório, o seu enterro, foi uma das maiores manifestações populares já vistas na cidade do Rio de Janeiro. De tal maneira que este homem, com todo esse poder, todo esse prestígio, que poderia ter se perpetuado no poder, respeitou, no final, a Constituição e passou o cargo, transmitiu o cargo ao seu adversário civil, Prudente José de Moraes Barros, que começa uma nova fase na história republicana. E aí, gostaram do episódio de hoje? Se gostaram, deixe o seu joinha, deixe o seu like aí, deixe também o seu comentário. E não deixe de se inscrever, se ainda não for inscrito, aqui no nosso canal, para receber as notificações sempre que sair um novo vídeo. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.